Gente, geralmente, quando a gente pensa na palavra instinto, a imagem que vem logo de cara na cabeça é, sei lá, quase um documentário da natureza passando na TV. Uhum. O leão na savana, né? Exato, leão caçando, ou um pássaro construindo um ninho milimetricamente igual a todos os outros da espécie dele. É sempre visto como algo puramente biológico, tipo programado, fixo e totalmente previsível. A biologia chega, aponta o dedo e fala, ó, aí está o instinto de sobrevivência operando. É uma visão muito confortável, digamos assim. Ação e reação no mundo animal. Sim, porque obedece a um roteiro, né? A genética dita as regras e pronto. Pois é, um estímulo gera sempre aquela mesma resposta motora, bem linear. O problema, e aí é que a coisa fica boa, é que quando a gente entra no universo da metapsicologia do Freud, especificamente no texto de 1915 chamado Os Instintos e Suas Vicissitudes, Ou a pulsão e seus destinos, dependendo da tradução, claro. isso, perfeito. Quando a gente entra nesse material, essa simplicidade toda desmorona. O roteiro simplesmente rasga. Então, no nosso mergulho profundo de hoje aqui no Psi em Áudio, a nossa missão é justamente destrinchar esse material clássico. Que, cá entre nós, é considerado um dos textos mais áridos e complexos de toda a psicanálise. Com certeza. E a nossa ideia é pegar essa teoria pesada e transformar em algo bem didático, claro e palpável para quem está na graduação de psicologia, na pós, ou até ralando para concurso e precisa dominar a metapsicologia freudiana sem se perder no jargão. É um baita desafio, mas muito necessário. Só que assim, antes da gente entrar de cabeça nessa escuridão que é a teoria freudiana, eu tenho um aviso muito legal para dar para quem está escutando a gente. Opa, manda lá. Olha só. Agora o canal Psi em Áudio tem um clube exclusivo, o Clube Psi. Lá dentro a gente disponibiliza cursos de aprofundamento na área e vídeos exclusivos que são só para os membros. Então, para ter acesso a esse material de altíssimo valor por um preço assim muito baixo, é só clicar no botão Seja Membro e alavancar a jornada acadêmica. É uma oportunidade incrível para quem acompanha o canal. Nossa, excelente. Vale muito a pena conferir. Feito o aviso, vamos lá. Passando a bola para você agora, o texto de 1915 traz um abismo conceitual logo de cara, né? Traz, e o próprio Freud reconhecia isso. Ele reclamava abertamente que a teoria das pulsões, ou dos instintos, era a região mais obscura de toda a pesquisa psicológica da época. Ele estava meio que formulando a base de como a mente lida com o corpo. E aí tem a questão da tradução. Sim, o que é fascinante aqui é que na tradução para o inglês e para outras línguas, a palavra alemã que o Freud usa, que é Trieb, virou uma bagunça. Geralmente traduzida como instinto nas edições standard, né? Exato. O que é um erro de rota considerável, na verdade. Porque se a gente usa instinto com aquela carga biológica do leão caçando, a gente perde a essência do conceito inteiro. O conceito freudiano não é isso. Não é. A pulsão, o Trieb, é um conceito fronteiriço. Ele está ali no limite entre o somático e o mental. Não é um instinto animal puro. Certo, então vamos desembalar isso desde o básico. Afinal, como Freud diferencia um instinto, ou essa pulsão, de um mero estímulo fisiológico? Bom, para entender os destinos das pulsões, a gente precisa entender de onde elas vêm. O Freud convida a gente a olhar para o modelo do arco reflexo no sistema nervoso. Aquele bem primitivo. Isso, a função biológica primária do sistema nervoso, é extremamente simples. Tipo, livrar-se dos estímulos que chegam até ele. Ou, pelo menos, reduzir esses estímulos ao nível mais baixo possível de tensão. Que é o que a gente conhece como o princípio do prazer, né? Perfeito. Embora ele ainda estivesse refinando isso em 1915, a ideia é que o estado ideal da nossa mente é a inércia, a paz absoluta. Tá, deixa eu tentar trazer um exemplo cotidiano aqui para ilustrar bem a diferença entre o estímulo e o instinto para quem está ouvindo a gente. Imagina um estímulo externo como um pernilongo zumbindo no ouvido de madrugada. Ah, o terror de todo mundo. Sim, ou então uma luz muito forte batendo direto no olho. É um impacto único que vem de fora. Para resolver, basta você dar um papo no mosquito, fechar o olho ou sair correndo do ambiente. A fuga motora resolve. A ação muscular anula a fonte do estímulo. Exato. Mas aí vem a pulsão, que atua de um jeito muito diferente. Pensa na fome, ou naquela secura extrema na garganta.
Isso é uma força constante, uma pressão interna. E não dá para fugir dela. Nenhuma. Não adianta sair correndo pela casa para fugir do próprio estômago. A fuga motora é inútil contra as demandas internas. E é aí que entra a grande sacada evolutiva. Você validou perfeitamente a diferença. É justamente porque o organismo não pode fugir dos seus próprios instintos que o sistema nervoso foi forçado a evoluir para níveis tão complexos. Ele ficou encurralado, né? Exatamente. Se a perna não resolve, a mente tem que resolver. A pulsão exige atividades muito mais complexas para alterar o mundo externo, de forma a satisfazer essa fonte interna. Então, já que a gente não tem como fugir dessa força interna, como que a psicanálise mapeia isso? O Freud faz meio que uma dissecação do instinto nesse texto? Não faz. Faz, e isso é didática pura, algo que despenca em provas de concurso. Ele destrincha a pulsão em 4 elementos fundamentais. Vamos passar por cada um deles. Vamos lá. O primeiro é a pressão. No alemão, Drang. A pressão é o fator motor da pulsão. É a exigência de trabalho imposta à mente. É a própria essência dela, que é sempre ativa. Sempre ativa, o motor ligado direto. Isso. O segundo elemento é a finalidade, o Ziel. E a finalidade é sempre, invariavelmente, a satisfação. Que nesse caso significa eliminar aquele estado de tensão somática. Exato, desligar o alarme. Aí temos o terceiro, que é o objeto, ou object, que é a coisa ou a pessoa pela qual a finalidade é atingida. E por fim a fonte, Quelle, que é o processo somático acontecendo num órgão específico do corpo. E eu preciso destacar um detalhe crucial do texto sobre o objeto, porque é o que mais confunde a galera nos estudos. O objeto é o que tem de mais variável em todo esse esquema. Totalmente plástico. Sim, originalmente ele nem está ligado à pulsão. Eu sempre gosto de pensar numa analogia com um aplicativo de rotas, tipo um GPS. A fonte é o tanque do seu carro entrando na reserva. Aquela luzinha piscando no painel. Isso, a pressão é a urgência batendo, o desespero de precisar de combustível. A finalidade é chegar num posto, estacionar e relaxar. Mas o objeto pode ser o caminho A, o caminho B, ou até um atalho muito bizarro por uma estrada de terra que ninguém dava nada, mas que salvou a viagem. Nossa, excelente analogia. É bem isso mesmo. O objeto serve unicamente para descarregar a pressão, não importa qual seja a rota. Mas tem um adendo clínico importante aí. Qual? A fixação. Às vezes, muito precocemente, a pulsão se liga a um objeto específico de um jeito tão intenso que ela engessa, ela resiste fortemente a mudar de rota. Usando o seu GPS é como se o motorista só aceitasse abastecer naquele posto específico do outro lado da cidade, mesmo que o carro vá parar no meio do caminho. Caramba, e aí o instinto fica preso àquilo, faz muito sentido. Bom, agora que a gente dissecou as peças, a grande dúvida é: quais são esses instintos que a gente tem? E como eles brigam entre si? Bom, em 1915, o Freud trabalhava com um dualismo bem claro. De um lado, os instintos do ego, que são os autopreservativos, tipo a fome que a gente citou. Do outro, os instintos sexuais. Mas ele foca muito mais nos sexuais nesse texto. Sim, quase que totalmente. E por uma razão clínica. Ele estudava muito as psiconeuroses da época, as neuroses de transferência. E nessas condições, os instintos sexuais podiam ser observados quase de forma isolada. Eles apareciam com muita nitidez. E eles começam o desenvolvimento de forma bem caótica, né? Completamente anárquica. Eles são numerosos, emanam de várias fontes independentes pelo corpo da criança e só vão se sintetizar sobre a função reprodutora muito, muito lá na frente. Antes da gente falar sobre os caminhos que essa força sexual anárquica pode tomar, eu quero só dar uma pausa orgânica aqui. Manda bala. Pessoal, se essa didática toda que a gente está construindo está ajudando a clarear os conceitos para vocês, não esqueçam de curtir o conteúdo aqui no canal. Compartilhem esse áudio nos grupos de WhatsApp da Faculdade de Psicologia para dar aquela força para mais gente nessa jornada. Ajuda demais o canal e ajuda os colegas. Com certeza. E lembrando, para quem quiser ir além dessa conversa, a gente deixou sugestões de bibliografias valiosíssimas na descrição do vídeo. E, claro, reforço o convite para o Clube Psi.
assinem porque o custo-benefício é excelente para quem está na graduação. Mas voltando para o nosso mergulho. Se o instinto sexual é essa força mutável e o objeto varia tanto, o que pode acontecer com ele ao longo da vida? O Freud lista 4 destinos principais, as famosas vicissitudes. Primeiro, a reversão a seu oposto. Segundo, o retorno em direção ao próprio eu. Os outros 2 são a repressão e a sublimação, certo? Exatamente. Mas como a repressão rende um texto inteiro à parte e a sublimação é algo mais complexo que ele desenvolve depois, o grande foco didático desse texto de 15 fica nos 2 primeiros, a reversão e o retorno contra o próprio eu. Para a gente não ficar só na teoria, eu acho legal trazer os pares de opostos que ele usa como um exemplo prático. Ele fala do sadismo contraposto ao masoquismo e da escopofilia contra o exibicionismo. Sim. Explica para quem está ouvindo como funciona o mecanismo na escopofilia, que é basicamente o prazer de olhar, né? Isso mesmo. Na escopofilia, o processo passa por fases. Tudo começa com um instinto ativo. A finalidade é olhar para um objeto externo, para outra pessoa ou coisa. Fase 1. Aí, na fase 2, a pessoa desiste desse objeto externo e dirige o instinto para o próprio corpo. O alvo muda e a finalidade muda de ativa para passiva. Em vez de olhar, ela quer ser olhada. E a fase 3? Na fase 3, ela introduz um novo sujeito na jogada. Alguém de fora, justamente para olhar para ela. Aí a gente tem o exibicionismo puro. Mas espera aí, tem um insight crucial para quem está anotando. O Freud argumenta que antes da fase 1, antes de olhar para fora, existe uma fase autoerótica preliminar, não é? Sim, bem lembrado. Originalmente, a criança olha para o próprio corpo como fonte de prazer, antes mesmo de buscar um objeto no mundo. Tá. E no sadismo? O instinto sádico original é ativo, querer dominar ou causar dor. E aí? E aí esse instinto ativo retorna contra o próprio ego. A pessoa desiste de machucar o fora e volta isso para si mesma. Aí ela precisa de uma outra pessoa para assumir o papel ativo e sádico. Que é a posição do masoquismo. E aqui tem um ponto que sempre é pegadinha em prova. O Freud diz que não existe masoquismo primário nesse texto de 1915. Exatamente. Ele crava que o masoquismo é sempre um sadismo que retornou contra o próprio sujeito. Não existe dor pela dor no início. Anos depois, ele vai até rever isso com a pulsão de morte, mas em 1915 a regra é essa. Então, o que tudo isso significa na prática da mente? Porque se o instinto vai e volta, muda de ativo para passivo, o ativo deixa de existir? É aí que entra o conceito de ambivalência. O Freud pega esse termo emprestado do psiquiatra Eugene Bleuler. O lance é que a fase ativa e a passiva não se anulam de jeito nenhum. Elas continuam juntas? Sim, elas coexistem na mente, sobrepostas. Imagina um vulcão em erupção. A primeira camada de lava, a fase ativa, escorre e fica lá. Depois vem outra erupção, a fase passiva, e escorre por cima da primeira. Isso que imagem boa. Ficam as camadas. Ficam as camadas. Se você cortar o vulcão, vê as duas. Na nossa mente, atividade e passividade estão lá, juntas o tempo todo. E se atividade e passividade coexistem desse jeito, isso puxa a gente para o maior par de opostos que a experiência humana conhece, o amor e o ódio. Como a psicanálise de 15 explica isso? Porque o texto avisa que o amor não se encaixa simplesmente como um mero instinto sexual. Não, de forma alguma. O amor é muito mais amplo. Se a gente conectar isso ao quadro geral da mente, precisamos entender as 3 grandes polaridades que o Freud descreve. Conta pra gente. A primeira é a polaridade real, sujeito, que é o ego, contra o objeto, que é o mundo externo. Tá. A segunda é a polaridade econômica, prazer versus desprazer. E a terceira é a polaridade biológica, que é o que a gente acabou de falar, ativo versus passivo. É uma malha de opostos, e aí surge o tal do ego do prazer purificado, que eu acho um conceito incrível. É fascinante. Pensa num ego primitivo lá no começo da vida. Ele é totalmente narcisista e quer coincidir só com o que é agradável. Então, o que ele faz? Ele vai introjetar, ou seja, absorver,
tudo que dá prazer no mundo externo. Ele fala, isso é bom, então isso faz parte de mim. Ele engole o que é bom. Isso. E, em contrapartida, ele projeta, ele cospe para fora tudo aquilo que causa desprazer, mesmo que a origem daquela dor seja interna. Tudo que é ruim vira não eu, vira o mundo externo. E ele passa a enxergar esse mundo externo como algo completamente hostil. E é aí que vem o momento mais revelador desse texto inteiro. A grande chave de virada. A conclusão de que o ódio é mais antigo que o amor. Exato. O ódio nasce do repúdio primordial desse ego lá no comecinho. Porque o mundo externo bombardeia o bebezinho com estímulos que ele não pediu. Lembra do princípio do prazer? Lembra o sistema que é a inércia. Pois é, e o mundo não deixa. Então o ego odeia esse mundo invasivo. O amor, por outro lado, se desenvolve depois. Ele vem como um anexo. Sim, ele surge a partir da capacidade do ego de encontrar satisfação autoerótica e depois de conseguir incorporar objetos de fora que dão prazer contínuo. Gente, isso explica perfeitamente por que amores rompidos viram ódio numa velocidade assustadora, né? A clínica mostra isso o tempo todo. Quando ocorre uma frustração enorme no amor, há uma regressão àquele estado pré-genital. A camada de lava antiga volta à superfície, os instintos autopreservativos reassumem o controle e retomam o repúdio primário por aquele objeto que agora só traz dor. O ódio estava lá o tempo todo, na base. Incrível. Bom, a gente viajou por muita teoria profunda hoje. Para ajudar a consolidar esse estudo na cabeça de quem está acompanhando a gente, vamos fazer um resumão bem rápido e acolhedor? Vamos, é essencial. Olha só, recapitulando. A gente viu que a pulsão, o tal do instinto freudiano, é bem diferente de um estímulo externo qualquer, porque simplesmente não dá para fugir correndo dela, já que ela vem de dentro. Exato. O motor é interno. Aí a gente dissecou os 4 elementos dela. A pressão, a finalidade, o objeto, lembrando que o objeto é o que mais varia, estilo a rota do GPS, e a fonte. Perfeito. Depois, a gente explorou as vicissitudes, focando na reversão ao oposto e no retorno contra o próprio eu. Vimos isso claro no sadismo, que vira masoquismo, e no prazer de olhar, que vira exibicionismo, com as camadas coexistindo na mente. A ambivalência, nunca esqueçam da ambivalência. E, por fim, amarramos tudo entendendo as 3 polaridades da mente, que explicam pra gente de forma lógica por que o ódio precede o amor na nossa formação psíquica primária. É um mapa completo. Então, eu quero agradecer demais a companhia de todo mundo que dedicou esse tempo aos estudos com a gente hoje. Fica aqui o meu convite caloroso para vocês seguirem o canal Psi em Áudio, para continuar acompanhando essas aulas em formato de podcast. A gente se vê muito por aqui ainda. E para fechar, eu queria deixar um pensamento, uma provocação final para o pessoal refletir. Manda. O texto diz para a gente que o ódio nasce da nossa reação primordial contra os estímulos invasivos do mundo externo, certo? E que o nosso sistema nervoso busca sempre zerar ou diminuir essas tensões. Uhum. Se a nossa fiação mental foi desenhada para odiar, lá no início, o excesso de estímulos externos, o que acontece hoje com a nossa psique? A gente vive imerso no mundo digital que bombardeia a gente com notificações, vídeos e informações 24 horas por dia. Nossa, é verdade. Um bombardeio constante. Então a questão é, será que a gente não está alimentando lá num nível basal, inconsciente, um estado de repúdio constante? Será que estamos regredindo coletivamente para o ódio primordial por causa desse excesso que não nos deixa em paz? Fica aí a reflexão para quem está estudando e para quem atende na clínica. Caramba, que encerramento de peso. Deixa a gente pensando mesmo. Muito obrigada pela parceria de sempre e valeu demais a todo mundo que nos escutou. Um abraço e até a próxima análise aprofundada.